Fala galera, beleza? Tranquilidade? Estamos nós aqui para mais uma aula, certo? E hoje nós vamos para uma aula de sociologia. Nós vamos para dar continuidade na nossa apostila 3 com o tema etnografia e etnologia, tá certo? Então, essa é uma aula bastante densa, complexa. O conteúdo na apostila ele é bastante amplo. Só que eu vou tentar aqui, destacar os pontos que vocês vão dar mais importância, dar um relevo maior aí, se envolver mais, ok? Então, como tem bastante conteúdo, eu vou ao longo da aula fazendo esses destaques para que vocês saibam o que eu quero que vocês mais entendam dentro desse debate, ok? Então, sem mais delongas, etnografia e etnologia, eu já vou explicar o que cada uma significa, pelo menos de grosso modo, vão ser áreas de conhecimento que vão estar dentro da antropologia. Como eu disse a vocês lá no início do ano, as ciências sociais, ela é baseada num tripé: sociologia, política e antropologia. A antropologia é o estudo do homem como ser biológico, social e cultural. Então, a antropologia ela está preocupada com o estudo do homem, mas não na biologia do homem, mas o homem enquanto um produtor de cultura, o homem enquanto um produtor de relacionamentos sociais, um homem enquanto alguém que produz manifestações materiais e imateriais, tá? Então, o conhecimento antropológico, ele, como eu coloquei para vocês aqui, ele pode ser desdobrado em outras áreas, em subcategorias, ou sub-áreas, Antropologia física e biológica, que vai trabalhar com a evolução do corpo humano e a evolução do desenvolvimento cognitivo, cultural. Pode ser a antropologia social, que vai trabalhar com organização social e política, antropologia cultural, que vai trabalhar com sistemas simbólicos, a religião. Então, o que representou a religião para o homem e para a sociedade, tá certo? Então, a antropologia é um pouquinho disso. Então, o que vem a ser etnografia e o que vem a ser etnologia? Etnografia, aí na palavra de Lévi-Strauss, que foi um grande antropólogo francês, corresponde a uma pesquisa de observação e descrição. Literalmente, uma etnografia é quando você vai para um campo de estudo, fazer uma observação e você descreve aquilo que você vê. Enquanto que a etnologia já é algo mais profundo e reflexivo, certo? Quando você vai fazer uma análise daquele material que você produziu, que você descreveu, quando você vai fazer uma análise sistêmica da sociedade que você está descrevendo, e aí fazer comparações. Então, essa é a etnologia, ok? Que são áreas do conhecimento que estão dentro da antropologia, Então, como eu coloco para vocês aqui, a antropologia representa uma segunda etapa, última etapa da síntese, tomando por base as conclusões da etnografia e da etnologia. A antropologia trabalha com um universo de valores que vai representar o parâmetro de vida do indivíduo, da sociedade. Então, a cultura, numa brincadeira que eu faço aqui, a cultura, que é algo tão caro, tão importante para a antropologia, seria aquilo que
torna a gente capaz de diferenciar, né, o que é água e o que é uma água benta, certo? Então, né, essa é uma bela equação, uma bela comparação aí, né? O que é uma água e o que é uma água benta. As duas, a aparência é a mesma, certo? Mas sobre uma recai um universo de valores, ok? A antropologia também vai trabalhar com outras duas coisas importantíssimas, né? Então vamos nos lembrar aqui dos eixos do Enem, que é aquela famosa prova que avalia o ensino médio, a pluralidade cultural ou a diversidade cultural, né? E dentro de uma referência nova e moderna, né? A valorização da diversidade cultural, né? E a busca da alteridade. O que é a alteridade? Algo extremamente importante para vocês, né? Seja pelo lado acadêmico ou seja pelo lado humano. A alteridade seria você não julgar o outro, não julgar o diferente a partir dos seus valores ou a partir dos seus padrões ou do seu padrão cultural. A partir do momento que nós, né, estamos dentro de vidas, de sociedades diferentes, né, e nós respeitamos o outro, né, nós não tomamos uma atitude de superioridade, né? Então isso é uma condição, né, indispensável para a vida dentro de uma democracia, para a vida dentro de uma sociedade plural, né? Então são coisas indispensáveis, são coisas que a antropologia vai trabalhar, né? A valorização da diversidade cultural e a busca e o respeito à autoridade, ok? Então, são coisas indispensáveis para nos tornar mais humanos, tá certo? Então, a nossa introdução é um pouco longa, né? Os objetivos da nossa aula, então, a partir de agora, entender que em vários contextos históricos houveram práticas próximas da antropologia, etnografia e etnologia. Às vezes, algumas pessoas praticaram isso sem ser pessoas da área ou sem, né, essa finalidade, apenas pelo fato ou curiosidade de conhecer, né? Às vezes, o homem ele se interessou pelo diferente, né? O diferente chamou a atenção dele e grandes almas sempre tentaram entender o diferente, certo? Então, práticas que aconteceram no helenismo, no colonialismo, no neocolonialismo, né? E eu cito para vocês que, enquanto área acadêmica, a antropologia desponta na época em que se instaurou o neocolonialismo, por volta do final do século XIX. E outra coisa primordial na nossa aula hoje é conhecer o outro, né? Tentar conhecer o outro, tentar respeitar o outro, né? Nessa dinâmica de respeito entre nós e eles. Certo? Um momentinho para tomar aquela aguinha. Então, quais foram os primeiros intentos ou debates que a apostila está trazendo para a gente, né? Intentos do quê? Né? De praticar uma etnografia, né? De praticar uma etnologia ou uma antropologia. Então, a apostila cita que o próprio Alexandre o Grande e os seus generais faziam uma espécie de etnografia, né? Se você ir pelo lado de Sun Tzu, naquele livro lá, A Arte da Guerra, ele vai dizer que você tem que conhecer o seu adversário, né? Então, o seu adversário representa o outro,
representa aquele que não pertence à sua cultura, que não pertence à sua comunidade. Dentro do mundo europeu, euro-americano, né, isso iniciou na expansão marítimo-comercial e na conquista do Novo Mundo. E eu vou aqui à frente abordar com vocês o debate entre Bartolomeu de Las Casas e Miguel de Sepúlveda, um frade e o outro um conquistador, um nobre, né? Então, o que esses caras vão trazer para a gente? São leituras, são idiosincrasias. O que são idiosincrasias? Maneiras próprias e peculiares de ver as coisas, cada um vendo ao seu modo, cada um tendo a sua leitura. Por exemplo, então, o homem da América, o ameríndio, né? Seria ele selvagem? Seria ele bom ou mau? Seria alguém que tem potencial para a civilização? Seria bom por natureza? Tá? Então vamos ver aqui, para iniciar de vez nossa aula, né, um exemplo disso. Mas insisto com vocês, esse debate não se dá dentro de um universo acadêmico, né? Esse debate não se dá dentro de um universo universitário, tá? Então veja aqui que o Bartolomeu de Las Casas disse sobre os índios, né? Os índios da América. Aqueles que pretendem que os índios são bárbaros, responderemos que essas pessoas têm aldeias, vilas, cidades, reis, senhores e uma ordem política que em alguns reinos é melhor do que a nossa. Se vocês se lembrarem, né, dos astecas e dos incas, esses povos igualavam ou até superavam muitas nações do mundo conhecidas como policiadas e razoáveis, e não eram inferiores a nenhuma delas. Assim, igualavam-se aos gregos e aos romanos, e até em alguns de seus costumes os superavam. Eles superavam também a Inglaterra, a França e algumas de nossas regiões da Espanha, pois a maioria dessas nações do mundo, se não todas, foram muito mais pervertidas, irracionais e depravadas, e deram mostra de muito menos prudência e sagacidade em sua forma de governarem e exercerem as virtudes morais. Nós mesmos fomos piores no tempo de nossos ancestrais, e sobre toda a extensão de nossa Espanha, pela barbárie de nosso modo de vida e pela depravação de nossos costumes. Então, esse é o Frei, essa é a visão do Frei Bartolomeu de Las Casas, a visão que ele tinha dos ameríndios, né, dos nativos da América, e a visão que ele tinha da sua própria gente. Agora veja o que Miguel de Sepúlveda diz. Aquilo que ele vai dizer aí, que nós vamos ler, de certa forma converge para o que os europeus também disseram lá no século XIX dos nativos da África e da Ásia. Aqueles que superam os outros em prudência e razão, mesmo que não sejam superiores em força física, aqueles são, por natureza, os senhores. Ao contrário, porém, os preguiçosos, os espíritos lentos, mesmo que tenham as forças físicas para cumprir todas as tarefas necessárias, são, por natureza, servos. E é justo e útil que sejam servos, e vemos isso sancionado pela própria lei divina. Tais são as nações bárbaras e desumanas, estranhas à vida civil e aos costumes pacíficos. E será sempre justo e conforme o direito natural que essas pessoas estejam submetidas ao império de príncipes e de nações mais cultas e humanas, de modo que, graças à virtude dessas e à prudência de suas leis, eles abandonem a barbárie e se conformem uma vida mais humana e ao culto da virtude. E se eles se recusarem esse império, pode-se
impô-lo pelo meio das armas, e essa guerra será justa, bem como declara o direito natural que os homens honrados, inteligentes, virtuosos e humanos dominem aqueles que não têm essas virtudes. Então perceba, galera, né, que Miguel de Sepúlveda é o que a gente diz, né, ou o que os antropólogos dizem de etnocêntrico. O que é o etnocêntrico? Na visão dele, né, a etnia dele, o grupo humano é superior, certo? Ele avalia os outros pela sua cultura, pelos seus valores. Percebam que ele chama os nativos da América de preguiçosos. E aí a gente vê até hoje aquele preconceito que diz que índio é preguiçoso, que índio não gosta de trabalhar. Então, Miguel de Sepúlveda, ao contrário do Frei, né, ele não está lidando com o nativo de uma forma respeitosa, certo? Então ele avalia o nativo a partir do seu valor, a partir da sua moral. E pior, percebam que ele repete várias vezes o direito natural. O que seria esse direito natural? É mais ou menos a coisa de que, né, os mais fortes prevalecem, né? A força dos mais fortes, a imposição da lei dos mais fortes, não dos mais fortes, como ele mesmo diz, em força física, mas dos mais inteligentes, dos mais cultos, né? E vejam que ele chama os nativos da América de desumanos. E aí eu faço uma provocação ao Miguel de Sepúlveda. Foram os nativos da América que, né, criaram o Tribunal do Santo Ofício da Inquisição, né? Então é uma coisa interessante, né? Mas vejam como que então Miguel de Sepúlveda não vai agir, né, baseado numa alteridade, num respeito do outro, tá? Da cultura do outro, da dinâmica da cultura do outro. Cada cultura, gente, representa um universo de valores. As relações culturais de uma comunidade, de um país, de uma nação, representam algo peculiar. Tudo bem? Então, a antropologia, hoje, ela assume a defesa da pluralidade, do respeito, né, ao diferente, da preservação das manifestações culturais de minorias. Mas lá no início do século XIX, quando ela surgiu como uma disciplina acadêmica, como área de conhecimento acadêmico, ela foi utilizada como um instrumento da política imperialista. E a produção da antropologia ela foi contaminada pelo evolucionismo. Não quero aqui demonizar o evolucionismo. O evolucionismo foi uma gigantesca descoberta quando Darwin, né, escreve, né, a origem das espécies, lança a seleção natural, né, da questão da adaptação, né, dos organismos mais adaptáveis, da prevalecência dos organismos mais adaptáveis. Esse debate ele foi levado para a área da sociologia e da antropologia. E ele meio também que defendeu o quê? Que os mais fortes prevalecem. E isso justificou, né, o imperialismo europeu, né, justificou ideologicamente o imperialismo europeu na América, né, na Ásia e na África. Tudo bem? Principalmente se a gente pensar o século XIX, né, o colonialismo na África
e na Ásia a partir da Conferência de Berlim de 1884. Tá certo? Então, aqui, pelo uso de um método comparativo, os pesquisadores analisavam a evolução cultural dos grupos humanos, sua linha evolutiva, e ele meio que colocava a humanidade em estágios, né? Alguns desenvolvidos, como os europeus. Se nós pudéssemos fazer aqui uma analogia de uma escada, os europeus representavam o último degrau, aquilo que, né, representava o suprassumo da civilização humana. E na visão desses antropólogos, né, outros grupos humanos distribuídos pelo planeta Terra deveriam ter os europeus como uma referência. Então, sair da situação de selvageria, que era viver como os animais, passar para uma situação de barbárie, que representava já um agrupamento humano, mas sem leis, para uma passagem, né, civilizatória, com leis, né, com os bons modos, com a ciência se desenvolvendo, tá certo? Então, esse debate, né, esteve presente nos primeiros grandes antropólogos, que são Edward Taylor e Lewis Morgan, certo? Então, a antropologia, ela vai começar a evoluir quando, né, essa coisa vai ser deixada um pouco de lado, quando vão despontar novos intelectuais que vão criticar essa comparação, que vão criticar esse evolucionismo, tá? E esse segmento que, né, se valeu aí de algumas premissas do evolucionismo, ele se chamava darwinismo social, né? O Darwin não tinha nada a ver com isso, tá certo? Então esse grupo defendia, né, que as raças, elas passavam por evoluções, por avanços, e que elas deveriam, né, copiar os europeus. Os europeus eram o centro do mundo. E outra coisa que ainda não abordei aqui, dentro desse segmento do darwinismo social, existia aquelas pessoas que acreditavam que os homens, né, que a humanidade estava dividida em raças, que algumas raças, por sua vez, eram mais superiores, mais desenvolvidas ou mais propensas ao desenvolvimento que outras. Isso é o determinismo biológico. E tanto a antropologia como a ciência, né, no início do século XX, vai derrubar essa tese, essa teoria, né, de que existem raças, ou, né, depois, como o termo mais correto, etnias que são superiores às outras pelas suas condições naturais, tá? Pela sua biologia. Isso é uma falácia, ok? Então nós vamos ter uma outra antropologia surgindo no começo do século XX, né? Uma antropologia participativa, uma antropologia que vai levar em conta não mais a biologia, mas a cultura, e valorizar cada cultura. Então destaquemos dois autores aqui, dois sociólogos, dois antropólogos, né? Antropólogos, melhor dizendo, um Franz Boas e o outro Bronislaw Malinowski. Então, Franz Boas vai lançar a escola culturalista, né? Então, Boas vai questionar o método comparativo evolucionista, né? Ele vai apontar que só é possível comparar fenômenos e objetos que têm origem comum. Então, o grande salto da qualidade de Boas na sua análise vai colocar que a cultura, né, e as condições materiais de vida, né, vão ser importantes para revelar cada comunidade, cada grupo humano, né? Cada grupo humano é singular.
ok? Enquanto que Malinowski vai defender uma participação presente, né? uma análise. Ele vai defender que é preciso que você participe da comunidade para que você tenha noção realmente do que vem a ser aquela comunidade, né, que está sendo estudada. Não dá só para entender a comunidade se você fica de fora analisando-a. É preciso viver a comunidade, participar da comunidade, né, que é o que chama de observação de campo presente. E que nós precisamos retirar todas as nossas pré-noções sobre os grupos e principalmente os preconceitos. Daqui, né, vai se criar o importante conceito de relativismo cultural, certo? Tomem nota disso, assim como tomem nota do que vem a ser etnocentrismo que foi dito há pouco. Relativismo cultural é quando você analisa uma cultura, mas sem, né, levar em conta os seus valores. Então você não vai julgar aquela cultura, aquele grupo, a partir dos seus valores, certo? Então isso é uma atitude antropológica, né, necessária nos nossos dias atuais, ok? Recomendo que vocês também deem uma lidinha, né, no Pritchard, que está ali no fim da apostila, o diálogo entre o antropólogo e um nativo Nuer, né? É bem legal que ele tenta conhecer um pouco, né, da vida do Nuer ali. Acho que vai mostrar o que é ser um antropólogo, o que é fazer antropologia. Termino nossa aula com 2 exercícios, né? 2 exercícios, 2 questões, uma do Enem e uma da Unesp. Vamos primeiro para a do Enem. Quanto ao choque de civilizações, é bom lembrar a carta de uma menina americana de 7 anos cujo pai era piloto na guerra do Afeganistão. Ela escreveu que, embora amasse muito seu pai, estava pronta a deixá-lo morrer, a sacrificá-lo por seu país. Quando o presidente Bush citou suas palavras, elas foram entendidas como manifestação normal de patriotismo americano. Vamos conduzir uma experiência mental simples e imaginar uma menina árabe maometana pateticamente lendo para as câmeras as mesmas palavras a respeito do pai que lutava pelo Talibã. Não é necessário pensar muito sobre qual teria sido a nossa reação, certo? A mesma coisa pode acontecer quando a gente condena o fundamentalismo islâmico, mas a gente também, né, pratica um fundamentalismo, mas um fundamentalismo de cunho cristão, certo? Então, nenhum fundamentalismo deve existir, né? O que é o fundamentalista? É quando você, né, vai atribuir algo absoluto para aquilo que você acredita. Tipo, para mim só o catolicismo é religião, o resto não é religião. Para mim isso é verdade, o resto não é verdade. O que você acredita é falso, né? Você é um infiel, você merece a morte por isso. Isso é ser fundamentalista. É quando você atribui, né, uma verdade absoluta àquilo que você crê. Então, a questão: a situação imaginária proposta pelo autor explicita o desafio cultural do ou da diplomacia, alteridade, democracia, universalizar progresso ou conquista da autodeterminação. Aqui seria o exercício da alteridade. Então, quando fechando o raciocínio, nós ocidentais, se víssemos, né, uma menina afegã lendo uma coisa dessa para o seu pai, que colocaria uma bomba no seu corpo e explodisse, a gente condenaria. Mas a gente acha normal e bonito e patriótico se uma menina estadunidense faz a mesma coisa. Então, nós temos pesos e medidas diferentes para culturas diferentes.
Ok? Veja agora essa questão. É uma questão agora dissertativa da segunda fase da Unesp. São dois textos, duas ideias bastante antagônicas. O positivismo representa amplo movimento de pensamento que dominou grande parte da cultura europeia no período de 1840 até a Primeira Guerra Mundial. Nesse contexto, a Europa consumou sua transformação industrial e os efeitos dessa revolução sobre a vida social foram maciços. O emprego das descobertas científicas transformou todo o mundo de produção. Em poucas palavras, a Revolução Industrial mudou radicalmente o modo de vida na Europa, e os entusiasmos se cristalizaram em torno da ideia de progresso humano e social irrefreável, já que, de agora em diante, possuíam-se os instrumentos para a solução de todos os problemas. A ciência, pelos positivistas, apresentava-se como a garantia absoluta do destino progressista da humanidade. Então, esse é o texto 1, que fala sobre positivistas e evolucionistas. Texto 2. O progresso não é nem necessário e nem contínuo. A humanidade em progresso nunca se assemelha a uma pessoa que sobe uma escada, acrescentando para cada um dos seus movimentos um novo degrau, a todos aqueles já anteriormente conquistados. Nenhuma fração da humanidade dispõe de fórmulas aplicáveis ao conjunto. Uma humanidade confundida num gênero de vida único é inconcebível, pois seria uma humanidade petrificada. Muito profundo isso, porque Lévi-Strauss vai dizer que cada grupo humano, cada etnia, e não raça, porque raça foi banido do dicionário das ciências sociais, cada etnia ou cada agrupamento cultural é singular, certo? Representa um universo, né, dotado de sentido. Então, a ideia do progresso não é aplicável para todas as etnias. Ela é aplicável para a civilização ocidental, que tem essa necessidade, que vê essa necessidade como absoluta para o seu modo de vida, né? Então nós não podemos achar que existe só um parâmetro de vida para a humanidade, que é o europeu, o ocidental, estadunidense, certo? Então ela é totalmente, né, antagônica ou contrária à primeira visão, que diz que o quê? Né? Que a Europa é o centro do desenvolvimento humano do planeta Terra, que nós devemos copiá-los, que nós devemos segui-los, que o que é bom à Europa é bom para nós, certo? Então, é mais ou menos, são distintas visões de mundo. Tudo bem, galera? É um tema bastante denso, né? Complexo, mas é um tema bem legal e bem importante para o segmento dos nossos estudos, ok? Abração para vocês e até mais.